E aí, galera, tudo bem com vocês? Então nós vamos continuar nossa aula de análise combinatória e agora nós vamos ter uma aula de permutação com repetição. Então, para quem não assistiu às aulas anteriores, corre lá para vocês não perderem nenhuma informação, certo? Então vamos embora. Olha só, nós temos aqui a aula 4, né? Nós vamos falar sobre permutação com repetição, certo? Nós já tínhamos visto a permutação simples. Agora nós vamos observar o que é uma permutação com repetição, né? O próprio nome já diz. A permutação com repetição é quando dentro de um grupo eu tenho elementos que são iguais, né? Então nós vamos ter uma permutação com elementos repetidos. Então nós vamos observar que é bem simples de resolver, ó. Antes de falar da própria permutação com repetição, eu quero que vocês observem, apenas para a gente iniciar aqui, a permutação simples, né, que já foi explicado na aula anterior. Aqui eu tenho uma pergunta, ó. Quantos anagramas tem a palavra escola? Né? Anagramas a gente já definiu na aula anterior. Anagramas é nada mais que uma forma de você brincar com a palavra e fazer com que ela se torne palavras diferentes, mesmo que não tenha sentido, né? Então a palavra escola, nós sabemos que ela tem 6 letras. Então se eu quero fazer a permutação com 6 elementos, nós vimos na aula passada que a permutação simples é simplesmente a gente permutar com n fatorial, que seria a quantidade de elementos, né? Deixa eu pegar aqui outra cor. Vou pegar aqui o azul. Então, o P seria a permutação simples, igual a n fatorial, que seria a quantidade de elementos que a gente tem para permutar. Então, como eu tenho 6, então vai ficar P é igual a 6 fatorial, né? E nós sabemos que 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui é bem simples, né? Ó, então, a gente faz a multiplicação decrescente, vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2 dá 720. E vezes 1, 720. Então, essa palavra, ela teria 720 anagramas, né? Isso é bem fácil de resolver. Porém, imagina quando a gente pega uma palavra que ela tem letras repetidas, que é esse exemplo aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra casa, né? Se a gente fosse resolver esse problema utilizando a mesma lógica da anterior, então o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma permutação de 4 elementos, que seria 4 fatorial, né? E a gente sabe que 4 fatorial é igual a 24. E se a gente for realmente observar os anagramas que a palavra casa irá formar, não é 24 anagramas, né? Eu até coloquei aqui para vocês observarem, ó, que vão ser formados apenas 12 anagramas, né? Porque quando eu tenho aqui o anagrama, por exemplo, esse aqui, ó, AACS. Observe que esse AA, se eu troco ele de lugar aqui, não vai interferir, o anagrama vai continuar sendo o mesmo, né? Então, se a gente for observar, a gente vai ver que não se trata de 24 anagramas, mas sim de 12, né? Mas o que eu quero que vocês observem é como foi possível descobrir essa quantidade de anagramas e qual é a relação que define essa quantidade. Como é que eu vou definir essa quantidade de anagramas quando aparecer elementos repetidos? Então a ideia é essa aí, certo? Então nós vamos descobrir como é que é feito isso. Na verdade, alguns de vocês podem até estar pensando, basta dividir por 2, né? Não é bem assim, gente. Ó, aqui na palavra casa, eu tenho 24 anagramas, né? Se caso fossem elementos que não fossem repetidos, mas como tem o A repetindo, então nesse caso não é simplesmente dividir por 2. O valor 12, ele vai surgir daqui, ó. A permutação com repetição diz o seguinte, que nós vamos permutar todos os elementos, no caso aqui seria 4 elementos, então teria 4 fatorial, e dividir pela quantidade de elementos repetidos. A quantidade de elementos repetidos em fatorial, né? Então, como seria isso? Ó, seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial. De onde vem esse 2 fatorial? Esse 2 fatorial vem justamente da dupla de elementos que estão repetindo. Só isso. Certo? Então, se tivesse 3 elementos repetidos, eu iria permutar a quantidade total dividido pela quantidade
de elementos repetidos em fatorial. Então ficaria 4 fatorial, né? Se a gente for resolver isso aqui, a gente pode usar a regrinha do corte, então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então eu vou fazer só até aqui, né? Por quê? Porque aí eu posso cortar com o de baixo, né? Já que é igual, ó. Então 4 vezes 3 daria 12 anagramas, certo? Então é muito fácil. Nós vamos ter vários exercícios para vocês entenderem melhor, mas eu quero que vocês observem como é que funciona essa permutação com elementos repetidos, certo? Então vamos dar sequência. Vamos ver agora como é que os livros definem, né, a permutação. Ó. Então isso aqui é a fórmula que os livros geralmente aparecem, né? Nós temos aqui a fórmula que diz o seguinte, ó. Uma permutação, né, de n elementos, aqui seria o total de elementos, né? É dado por permutação de n. Aí esses símbolos que estão aqui em cima, gente, ó, representa justamente os elementos repetidos de uma permutação, né? Porque dentro de uma permutação, dentro de um conjunto de elementos, pode aparecer não só um elemento repetido, pode aparecer outros elementos repetidos, né? Dentro de uma palavra posso ter mais de um A, mais de um E. Então, ele diz o seguinte, ó, que para a gente encontrar a quantidade de anagramas dessa palavra, ou seja lá de qual problema você tem aí, basta que você pegue a quantidade total, em fatorial, que seria n fatorial, e divide, né, pela, ó, essas letrinhas aqui, ó, alfa, beta e gama, representa justamente os elementos repetidos. E vejam que ele está em fatorial. Então, é bem simples. Basta você fazer isso e você vai estar encontrando a quantidade de anagramas, né, de uma palavra ou resolvendo um problema que tenha elementos repetidos, né? Para a gente entender melhor, vamos descobrir aqui quantos anagramas tem a palavra aprovação, né? Então, primeiro vamos observar que a palavra aprovação, eu tenho aqui, ó, o A, eu tenho 2, eu tenho 3. Então, nós temos 3 letras A. E aqui também tem, ó, a repetição do O. Um O, 2, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Pela definição aqui em cima, como é que resolve? Se você quiser parar o vídeo e tentar resolver, fique na boa. Se vocês quiserem parar o vídeo e tentarem resolver... Se vocês quiserem tentar o vídeo... Se vocês quiserem parar o vídeo e tentarem resolver, fique tranquilo, certo? Então aqui nós temos, ó, quantos elementos no total? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu teria uma permutação de 9 elementos. Então, pela definição de permutação com repetição, eu vou ter permutação de 9 elementos, porém, eu vou descontar embaixo os elementos repetidos. No caso, seria o A, que ele está aparecendo 3 vezes, então eu coloco 3 fatorial, e o O, que aparece 2 vezes, então eu coloco 2 fatorial, gente. É só isso, então basta que a gente resolva agora essa permutação, e aí a gente vai estar encontrando a quantidade de anagramas, né, dessa palavra. Então, para ganhar tempo, você não precisa descer até o último elemento, né? Lembra da regrinha do corte, né? Então, a gente vai tentar descer aqui, pelo menos até o 3. Vai dar uma continha grande, mas é possível de resolver. Então, aqui vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Porque aqui a gente pode, né, cortar com o 3 fatorial de baixo e aí a gente ganha tempo na conta. Então, ao resolver esse probleminha aqui, né, eu já adiantei as contas, né, aqui vai dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vai dar 181.440, né? E ao dividir por 2, né, 2 fatorial é 2, isso vai dar 90.720. Então, o resultado da quantidade de anagramas dessa palavra seria 90.720 anagramas, certo? Então, vamos dar continuidade e vamos agora resolver alguns exercícios, né, que eu preparei aqui. Se vocês quiserem parem o vídeo, tentem resolver, isso é muito importante para que vocês também façam a reflexão, mesmo errando, né,
mesmo não tendo a oportunidade de ver essa questão antes, né, um modelo, sei lá, mas é muito importante que você leia, você tente interpretar da sua maneira, certo? Então vamos lá. Ó. Exercício número 1. Uma urna contém 8 bolas, 5 azuis e 3 cinzas. De quantas maneiras é possível retirar uma a uma as 8 bolas dessa urna? Então você tem uma urna onde tem 8 bolas, né? E você vai tirar as bolas dessa urna, né? Só que a gente não vai ter como ver quais são as bolas, né, que vão sair, a ordem que vai sair. Eu sei que lá tem 5 azuis e 3 cinzas. Então como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro vamos pensar que a quantidade de possibilidades de tirar essas bolas são inúmeras, é óbvio. Porém, há dentro daqueles elementos repetidos, que não vai alterar em algum momento a sequência dessas combinações, né? Por exemplo, ao retirar a primeira bola sair azul e a segunda ser azul, então, mesmo que eu tirasse a outra bola, né, antes, sei lá, isso não ia mudar a quantidade de combinações que existe para que seja tirado essa sequência de bolas, né? Veja que nós vamos tirar as 8 bolas em uma sequência, né? Então aqui eu tenho uma repetição com 5 e uma repetição com 3, né? E a gente aprendeu que quando a gente tem uma permutação com repetição, basta a gente pegar a quantidade, né, que ficou definida na aula passada, então seria permutação de 8, né, com repetição de 5 e 3. Então a forma em notação matemática seria essa. Então para resolver, basta que a gente permute os 8 elementos em cima e divida pela quantidade que está repetindo. Então ficaria 8 fatorial dividido por 5 fatorial e 3 fatorial, certo? Então aqui a gente já sabe a regrinha, né? Vamos descer até o 5, que é para a gente poder cortar. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, certo? E aqui embaixo eu tenho 5 fatorial e 3 fatorial. Então aqui a gente pode cortar o 5, ó. Corta o 5 com 5, né? E aí a gente pode também até, se quiser, cortar o 3 com o 6, né? Por quê? Porque 3 fatorial é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então a gente pode cortar também aqui, ó. Já reduz muito o nosso tempo, certo? Então aqui a continha vai ser 8 vezes 7 e a gente vai ter como resposta 56, né? Que é a letra C, certo? Então vejam como é fácil de resolver um problema com permutação, com uma permutação com repetição. Vamos lá para o exercício número 2. Aqui eu tenho o seguinte, ó, quantos números distintos podemos formar usando os números 7, 3, 4, 3, 1? Então, de cara, vocês já estão ligados, né? Que nós temos uma repetição, né? O 3 ele aparece 2 vezes. E aí, gente, como é que resolve esse problema? Com certeza vocês já estão ligados que a gente vai permutar os 5 elementos, né? Então seria uma permutação de 5 elementos. E o que é que a gente faz embaixo? A gente desconta a quantidade de elementos que está repetindo. Então, no caso, seria 2 fatorial, certo? Então, tenham cuidado para não esquecer que é dividido pela quantidade de elementos. Tenham cuidado que é dividido pela quantidade de elementos, e essa quantidade de elementos ela vai ficar em fatorial, certo? Ela vai ficar em fatorial, então não é 5 fatorial dividido por 2. Eu falo isso porque eu já vi vários erros de alunos que cometem na hora de resolver esse problema. Então eu vou ter aqui 5 fatorial dividido por 2 fatorial, certo? Então vamos descer até o 2, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? Tudo isso dividido por 2 fatorial, cortou, cortou, então vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 permutações, certo? Então, eu teria aqui a resposta, a letra C. Então, a cada exercício, nós vamos aumentando o nível, certo? Então, nós temos aqui o exercício de número 3, diz o seguinte, ó, a figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A até o ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita.
O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é... Então, gente, olha o seguinte, ó. Ela vai ter que sair do ponto A, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ela vai ter que sair aqui do ponto A e ela vai ter que ir até o ponto B, certo? Então, ela vai ter que escolher um caminho a seguir. O que é que a gente vai observar? Que ela vai ter que se deslocar, ó, do sentido da esquerda para a direita sempre. Ou seja, ela não pode voltar. Então, ela vai ter que seguir esse caminho, né? Mas, para ela seguir esse caminho, ela pode vir por aqui, ó, por aqui por baixo. Ela pode subir um e vir por aqui, subir dois e vir por aqui. Então, ela vai ter inúmeros caminhos diferentes para poder realizar esse trajeto. Então, o que é que eu quero que vocês observem? Que há uma quantidade de caminhos a ser seguidos até chegar ao ponto B. Se a gente for contar, a gente vai ver que de A, né, só seguindo da direita para a esquerda, ou melhor, da esquerda para a direita, ela vai ter que percorrer 7 vezes, né? 7 bloquinhos desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? E ela vai ter que percorrer para a parte de cima, né? De baixo para cima, ela vai ter que percorrer 5 vezes, né? Ó, se a gente contar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no ponto B, né? Ou seja, ela vai ter que percorrer, independente do lugar que ela siga, ela vai ter que percorrer um total de 12 passos diferentes, né? Com um detalhe, há uma repetição. Por exemplo, se ela resolve seguir esse caminho aqui, ó, então ela vai andar da direita para a esquerda 2 passos, né? Ou melhor, da esquerda para a direita 2 passos e vai subir por aqui, né? Quando ela sobe aqui, ela tem vários outros caminhos que ela pode seguir. Então, aqui no início é uma repetição, gente, ó, uma repetição. Mesmo que ela resolva seguir outros caminhos aqui dentro, mas esse caminho que foi seguido aqui no início, ele não vai alterar, ou seja, ele não vai mudar. Então, nós temos aqui um exemplo de uma permutação com repetição também, né? Uma repetição de 7, né? Para esse lado aqui, ó, porque ela pode seguir qualquer caminho aqui, e como também nós vamos ter uma repetição de 5, né? De baixo para cima. Então, a resolução desse problema ficaria permutação, né? De 12 passos, porém, desses 12 passos, 7 se repete e 5 se repete. Então, pela permutação com repetição, eu tenho 12 fatorial, que divide 7 fatorial e 5 fatorial, certo? Aqui você pode usar a regrinha do corte, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou dizer a vocês a resposta aqui. Então, vocês quiserem confirmar, vocês podem resolver, certo? Que vai dar 792. Então, a resposta para esse problema seria 792 caminhos diferentes a ser seguidos, certo? Vamos agora para o exercício de número 3, ou melhor, número 4. Então é a questão da PUC, né? Diz o seguinte, ó, seja N a quantidade de anagramas da palavra filosofia, que possuem todas as vogais juntas. Então veja que nesse caso ele estabeleceu um critério, ele quer todos os anagramas dessa palavra, porém as vogais elas têm que permanecer juntas, né? Então, como é que nós vamos fazer, né? Se a gente for observar, há uma repetição aqui, ó. Eu tenho aqui a letra O, que se repete 2 vezes, eu tenho aqui a letra I, que se repete 2 vezes, e tem a letra A que está sozinho, né? Então, ao pegar só as vogais, eu teria aqui um I, 2 I, o O, 2 vezes, e o A. Então, aqui eu tenho 5 letras, né? 5 letras, e elas têm que ficar sempre juntas, né? Porém, ao ficar juntas, elas podem criar uma permutação entre elas. Concorda comigo? Elas podem criar uma permutação entre elas. Então, aqui eu tenho uma permutação com repetição só entre as vogais, né? Vamos primeiro pensar só entre elas, né? Depois a gente fala das consoantes, mas por enquanto vamos pensar só nelas, né? Vamos pensar só nela porque a questão ela estabeleceu aqui o critério, ó. Ela disse que todas as vogais têm que ficar juntas, né? Porém, não é obrigado a ficar nessa ordem, ela pode permutar entre elas. Então, aqui eu teria uma permutação de 5 com repetição de 2 e 2, né? Então, aqui vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 fatorial. Então, aqui vai ser 5
vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 fatorial. Que a gente pode cortar, né? E ao multiplicar 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60. Dividido por 2 fatorial, a gente já sabe que vai dar 30. Então, só entre as vogais, nós vamos ter 30 permutações diferentes. Porém, nós temos aqui agora as consoantes, né? Agora eu quero que vocês observem o seguinte, ó, que esse bloco de vogais, né, ao ser permutado com as outras letras, no caso seriam as letras F, a letra F, a letra L, a letra S, a letra F de novo, né? E aí viria esse bloco aqui, ó. Então esse bloco ele vai permutar com essas outras 4 letras aqui, né? Ó. Então, mas observem que eles, se a gente for pensar, é como se esse bloquinho de letras aqui, ele fosse um elemento só, né? Ele fosse um elemento só. Por quê? Porque eles não podem separar, né? Então eles sempre vão ter que permutar sempre juntos, né? Com todas essas letras que estão aqui, né? Então é uma questão muito elaborada, gente. É uma questão bem pensada. Eu quero que vocês observem os detalhes dessa questão, né? Que é para a gente começar a criar esse campo mais da interpretação, da combinatória, né? Porque análise combinatória não é simplesmente resolver um exercício padrão, como a gente já conhece, aqueles exercícios comuns, né? Para a gente aprender, a gente tem que ir pelo básico. Mas aí ele vai se ampliando e a gente precisa ampliar esse conhecimento, certo? Então é preciso que você resolva muitas questões e que as questões tenham uma interpretação também um pouquinho mais avançada, né? Que é o caso dessa questão aqui, ó. Então, eu tenho aqui um problema. Eu tenho o F repetindo 2 vezes, né? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tratar esse elemento aqui como um elemento único. Então, nesse caso aqui, eu teria o grupo inteiro formando um elemento, 2, 3, 4, 5. Então, eu teria 5 elementos que podem permutar entre eles. Mas pensa o seguinte, pensa com calma. Eu estou considerando que esse elemento ele está travado, ele vai ficar desse modo aqui, ó. Ele não vai permutar as letras entre elas, certo? Isso aí é outro probleminha que a gente vai resolver daqui a pouco. Mas, por enquanto, pensa que isso aqui vai ficar travadinho do jeito que está aqui. Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, aqui eu tenho uma permutação de 5 com repetição de 2, certo? Que no caso seria a letra F, né? Que está repetindo 2 vezes. Então, seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? A gente pode cortar aqui, ó. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 3. Então, aqui vai dar 60, certo? Porém, preste atenção. Eu estou considerando que eu estou permutando esses elementos do modo como eles se encontram aqui, os 5, né? Mas, considerando que esse grupinho aqui, ele está desse modo. Então, ele não mudou. Mas aí eu posso, com essas 60 combinações diferentes, eu posso ter, dentro dessas 60 combinações diferentes, eu posso ter esse grupinho de letras aqui, ele permutando entre elas. Então, eu posso ter esse grupinho permutando entre elas, né? Então, o que é que eu quero que vocês observem agora? Eu não sei se vocês vão se recordar. Nós temos aqui um problema em que a gente pode lembrar do princípio fundamental da contagem, né? Nós temos eventos independentes, né? Observem que eu tenho um grupo de letras que permuta entre elas e eu tenho um grupo total que permuta entre eles. Então, nós temos eventos independentes. Então, a resposta para esse probleminha aqui, gente, seria o seguinte, ó. Nós vamos pegar a quantidade de letras permutando entre elas e multiplicar pela quantidade total, que seria o grupo dos 5 elementos permutando entre eles. Então, seria 30 vezes 60, né? 6 vezes 3, 18. Então, aqui vai dar 1.800 permutações diferentes. Então, aqui seria a letra a resposta dessa questão, certo? É uma questão bem elaborada, é preciso que vocês pensem para que vocês não errem ao realizar questões que envolvem esse raciocínio, certo? Então, vamos resolver a questão de número 5, a última questão, certo? Ela é muito parecida com a questão que a gente já resolveu, mas com um detalhe, ó.
A figura a seguir representa parte do mapa de uma cidade onde estão assinaladas as casas de João, de Maria e a escola, né? E um possível caminho que João percorre para, passando pela casa de Maria, chegar à escola. Qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente para o norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria? Então esse probleminha aqui é igual ao anterior. Porém, nós temos aqui um detalhe, né? Nós vamos ter que seguir a mesma ordem do problema que foi proposto anteriormente, né? Do sentido da esquerda para a direita e sempre de baixo para cima. Porém, nós temos aqui um probleminha. Nós temos que sempre passar por esse caminho aqui, ó, que no caso seria a casa de Maria, não é isso? A casa de Maria. Então, é obrigado a gente passar pela casa de Maria. Então, gente, é um problema fácil de resolver também, né? Eu deixei aqui um espaço maior para a gente poder pensar melhor. Então, aqui é o seguinte, ó. Se nós temos esse probleminha aqui, nós temos esse empecilho aqui, então nós vamos pegar esse problema e vamos dividir ele em duas etapas. Concorda comigo? Então, falou em etapa, falou em quê? Princípio fundamental da contagem. Então, a gente já sabe que nós vamos ter que usar o princípio fundamental da contagem também no finalzinho dessa questão, né? Então, primeiro nós vamos pensar esse caso aqui, ó. Para ele sair de A até B, de A até B. Veja que a gente tem quantos caminhos a seguir, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos sempre 4 para esse lado, né? E para cima nós temos 2. Então, a gente já sabe que isso aqui é uma permutação, né? Uma permutação com 6 caminhos diferentes, porém, com repetição de 2 e repetição de 4. Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, fatorial, dividido por 2 fatorial e 4 fatorial, né? Eu parei aqui porque a gente já sabe que pode cortar. Então, vai ficar 6 vezes 5, 30. E 30 dividido por 2, né? Então, aqui vai dar 15 caminhos diferentes. Então, saindo de A até B, eu já tenho 15 caminhos diferentes. Agora, vamos pensar saindo de B até C. Então, saindo de B até C, deixa eu colocar aqui, ó. De A até B. E aqui vai ser de B até C. Então, eu tenho aqui uma permutação. Vamos contar, ó. Então, aqui vai ser para cima, vai ser quanto, ó? 1, 2, 3, né? Então, vai ser 3 para cima. E para o lado vai ser 2. Então, eu vou ter um total de 5 caminhos a percorrer. Então, é a permutação de 5 com repetição de 2 e 3. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 para aqui, né? E aí a gente tem 2 fatorial e 3 fatorial. A gente pode cortar aqui. 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Né? Então, eu tenho aqui 10 caminhos diferentes a percorrer saindo de B até C. Né? Então, como nós temos etapas distintas, né? E a gente já sabe que pode usar o princípio fundamental da contagem, então eu vou ter 15 vezes 10. E multiplicando isso aqui vai dar justamente 150 caminhos diferentes, certo? Então, aqui a resposta seria a letra D. Então, galerinha, nós paramos por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Isso ajuda muito, né? Para que a gente consiga fazer mais aulas, né? Essas aulas são gratuitas. Vocês não estão pagando nada para assistir elas. Então, deixa o gostei aí. Se inscreve no canal para dar essa força. E a gente vai continuar nosso curso. Na próxima aula, nós vamos estudar a combinação simples, certo? Nós já estamos quase chegando no finalzinho do curso de análise combinatória. Após essas explicações dessa teoria, nós vamos estudar resolver questões, né, de diversas propriedades, no caso, misturando todas as ferramentas da análise combinatória, e a gente vai fazer aquele joguinho bem massa para vocês que estão se preparando para o Enem, certo? Um forte abraço e fique com Deus!